É, ô Moisés, a gente já estava falando aqui em off, tem uma passagem da carta de São Paulo aos Coríntios que ele diz que ele destina todo o esforço dele para anunciar o evangelho. Ele diz que se faz tudo com todos para alcançar o maior número de pessoas e salvar aqueles que ele puder, mas sempre tomando cuidado, pedindo a Deus que ele não se perca. Então, ele está lutando para salvar muitos, correndo o risco de perder a si mesmo. Então, hoje, você, como um dos missionários leigos mais conhecidos do Brasil, com esse número expressivo de missões, como tomar esse cuidado? Né? Como se precaver, como Paulo está falando, a ajudar e salvar tantas pessoas e não acabar se perdendo também. Eu vou abrir a partilha e aí vocês vão complementando, porque vocês são, Glória a né, Deus. evangelizadores também. Antes da pandemia, uns 6 anos atrás, eu entrei nessa crise aí, né? Eu fui orar e Deus me deu aquela passagem de pregamos em teu nome, curamos em teu nome, não vos conheço. Boa. Eu falei, mas aonde que os discípulos erraram? Qual foi o problema? Né? Pregou, curou e não conhece porque não me conhece, né? E na verdade a tradução correta não é não vos conheço, é não te reconheço. Qual que é a diferença entre conhecer e reconhecer? Aí eu comecei a fazer uma análise, por que eu entrei assim entre aspas, né, numa crise, numa interrogação. Eu frequentava grandes eventos com grandes nomes, eu via a conduta das pessoas e eu vi que a pessoa tinha muita unção com o microfone na mão, mas a pessoa era muito problemática fora do microfone. Eu falei, gente, mas como que Deus usa essa pessoa? Né? E aí eu fui orar, batendo tudo isso no liquidificador e Deus me disse assim, quando eu estou manifestando o meu poder nos lugares, não significa que eu estou aprovando as condutas. Eita, glória. Então eu entendi que eu posso soprar no microfone e todo mundo cair, que eu posso fazer pregações maravilhosas, mas não significa que Deus manifestando o poder dele enquanto eu prego, ele está aprovando a minha conduta. Então eu vou dizer, preguei em teu nome, ele vai dizer, não te reconheço. Por que não reconheço? Porque você não conseguia permanecer na mesma na essência do chamado que eu te fiz. Então eu comecei, não olhando para fora, mas olhando para dentro, assim, o que eu posso fazer para ao longo da minha caminhada eu não me tornar no automático um grande pregador e não conseguir salvar a mim mesmo. Então eu comecei a trabalhar a formação na minha comunidade, dizendo, gente, o mínimo que a nossa comunidade tem que fazer é salvar nós mesmos. E aí, graças a Deus, nesse tempo, nós tivemos missionários que faleceram, né? Nós temos missionários que foram enterrados com essa cruz. E aí a minha pergunta era, será que a gente conseguiu pelo menos se salvar nesse carisma? Então eu peguei essa ideia de comunidade, com essa ideia de ministério e comecei a me preocupar com essa fala de Paulo aí, né? O que fazer para eu completar a carreira de cabeça erguida ou eu completar a carreira com nome, porém num fracasso ministerial, né? Então eu comecei a focar muito nisso. Aí eu tracei um planejamento, falei, eu preciso ser melhor fora do microfone do que com o microfone na mão. Nossa. Por quê? Porque nós seremos julgados pelas virtudes. Não pela unção que tem, não pela agenda, pelo livro que lança, pelo programa, pelo podcast, mas pelas virtudes que nós construímos. Então talvez esse seja um problema assim da evangelização. A gente acha que a pessoa que tem muito seguidor, ou a pessoa que está em alta, ou a pessoa que está na mídia, ou a pessoa que é muito chamada, né, que ela é santa. E as pessoas dizem isso para mim, deixa eu tocar aqui nesse santo. E eu tô suado, a pessoa, deixa eu abraçar esse santo aqui, pegar um pouco do... E ela não sabe que pode ser que Deus está me usando, mas não está aprovando a minha conduta. Né? Porque nem sempre as virtudes são aparentes para quem me conhece pela primeira vez. Então eu tenho focado, só para eu terminar meu raciocínio, eu tenho focado nessa ideia. Com a minha comunidade, com a minha vida pessoal, com a minha casa, com essa fala de Paulo, com a fala de Jesus, não te conheço, não te reconheço, assim, onde está o erro apostólico, missionário, de chegar um momento a gente achar que a agenda cheia, livro novo, mídia, que tá tudo bem, que é Deus que tá, né? Talvez Deus está até te promovendo para a salvação das almas, mesmo não estando aprovando a sua conduta pessoal. Então, meu